Olá, eu sou Creoncio de Sampaio. A ideia é continuar compartilhando estratégias para a condução de negócios em tempos difíceis. Nos últimos vídeos, nós falamos da importância de senso de urgência, de entrar em ação, de manter a calma, de envolver as pessoas no processo de mudança. Naturalmente, envolver as pessoas, entrar em ação, vai exigir de você ter clareza. Clareza de para onde você quer ir, clareza de para onde você quer levar a sua organização. Isso é fundamental, porque como vai existir movimento, você pode correr o risco de levar a organização para um caminho que não é o que você gostaria de ter seguido. Clareza significa saber claramente qual o propósito da nossa organização. Por que ela existe? O movimento em si, ou os tempos de dificuldades, esse cenário atual, também faz com que o nível de estresse nas organizações naturalmente cresçam. Bem, para isso é preciso que a gente norteie quais são os comportamentos esperados, o que a gente quer de atitude dentro das organizações. E aí é fundamental que a gente fale sobre valores. Bem, falar de norte, ou seja, norte verdadeiro, para onde é que de fato nós queremos ir com a nossa organização, é importante que a gente defina claramente qual a visão, para onde nós queremos ir, quais as nossas expectativas de resultados para os próximos 3 a 5 anos. Bem, uma visão é uma coisa que inspira as pessoas a entrar em ação junto com você, que é líder, empreendedor e empresário. Uma visão deve inspirar essas pessoas. Ela deve ser desafiadora? Sim, mas deve ser percebida como execuível. Ela deve pintar uma imagem vívida na cabeça das pessoas. Deve fazer com que as pessoas se sintam pertinentes e consigam vislumbrar esse futuro. Quando nós dizemos assim, nós queremos ser a melhor e maior organização do nosso segmento, isso faz com que as pessoas se sintam pertencendo a essa organização e se vejam efetivamente no futuro numa organização melhor e maior dentro do segmento dela. Uma visão deve nortear os comportamentos dentro dessa organização. Isso vai tornar a vida das pessoas mais fáceis para que elas tomem as suas decisões. As pessoas tomam as suas decisões em função dos recursos que elas têm. Quando elas sabem claramente para onde devem ir, torna as decisões mais fáceis e não necessariamente vão depender de você para tomar as melhores decisões. Uma visão também deve ser flexível para que a gente possa fazer as correções de rumo que se fizerem necessárias. Escalar uma organização é como escalar uma montanha. Eu preciso claramente ter uma noção de onde está o cume para que a gente possa decidir como nós vamos fazer para chegar até esse cume. O que significa fazer a seguinte pergunta: quais as nossas iniciativas para tornar esta visão uma realidade? Naturalmente, aparecerão novas iniciativas que se farão necessário serem implementadas. E essas novas iniciativas concorrerão naturalmente com as iniciativas que já estão rolando dentro da organização. E elas vão competir por recursos, sejam recursos financeiros ou seja o recurso tempo, que normalmente são recursos valiosos e extremamente escassos. Isso vai fazer com que você precise naturalmente priorizar esses recursos. Você vai precisar definir alguns parâmetros para definir quais estratégias ou quais iniciativas permanecerão no portfólio de projeto ou quais iniciativas deixarão de existir. Para isso você precisa de alguns parâmetros, como as iniciativas que devem ser priorizadas são aquelas iniciativas que de fato contribuem para o atingimento desta visão. Algumas iniciativas que por um acaso são onerosas e não contribuem muito, essas devem ser eliminadas ou colocadas para um próximo período. Você precisa priorizar e abrir a sua agenda para acompanhar essas iniciativas periodicamente. Então se faz necessário que você tenha a disciplina de semanalmente sentar com o seu time de mudança para avaliar a evolução dessas iniciativas. Isso é fundamental. Dizer que não tem tempo para olhar essas iniciativas é dizer que a sua estratégia não tem a devida importância. E esse, de fato, é um dos grandes problemas das lideranças estratégicas. Imagine que o Kaplan e o Norton afirmam que a grande maioria das lideranças estratégicas gastam apenas 1 hora por mês na análise das suas estratégias. E talvez seja por isso um dos fatores que fazem com que 90% das estratégias não sejam implementadas. Toda estratégia precisa de iniciativas. E para isso eu preciso de rotina e de disciplina. Então, metas sem rotina não vai nos levar para onde nós queremos ir. E rotina sem metas
é andar completamente sem rumo. Agora, uma vez que eu tenho claramente essa visão, eu preciso comunicar. Comunicar para que as pessoas comprem as ideias. E a minha pergunta é: quem eu preciso que comprem as minhas ideias? Todos aqueles que dentro da organização precisam de alguma forma mudar a maneira como fazem e com quem fazem. Então eu preciso claramente comunicar constantemente, de forma consistente e intensamente qual é a minha visão de futuro. Para isso, use todos os canais que se fizerem necessários. Use a sua internet interna, use as suas interações 1 a 1, use os quadros de aviso, mas comunique com frequência a sua estratégia. Isso vai ser fundamental para que as pessoas saibam claramente qual é a sua expectativa de futuro. Uma implementação de mudança normalmente são adições e subtrações. Eu preciso entender claramente que eu vou precisar fazer mais de algumas coisas, menos de outras coisas, me manter fazendo algumas e deixar de fazer outras. As empresas que conseguem escalar com sucesso nesse cenário são aquelas que focam em fazer com que milhares de pessoas andem alguns centímetros e não apenas uma pessoa andando quilômetros. Os resultados serão completamente diferentes. Quais as estratégias de ação você pode implementar na sua organização para fazer com que as pessoas saibam claramente quais são as suas expectativas de futuro, definam quais serão as prioridades e analisem periodicamente como é que está a evolução das suas iniciativas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, comente. Nos veremos então no próximo vídeo.